de ensino da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026. Hoje é o aniversário do meu neto, Joseph. Que Deus abençoe a vida dele. Muitos anos de vida. Paz. O vovô te ama, Joseph. Então, hoje eu quero estar lendo em João 17, versículo 10, que traz os seguintes dizeres, a palavra de Deus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Esse texto bíblico de João, capítulo 17, e o versículo 10, aqui fala da oração sacerdotal. É muito importante aqui a gente entender o que o Senhor Jesus está de fato falando, né? Ele está fazendo uma entrega, que hoje eu quero falar sobre a lei da aliança, ou a lei da entrega. A gente só recebemos tudo quando entregamos tudo. Às vezes nós queremos receber tudo sem entregar nada, né? Não recebemos nada porque não entregamos nada. Essa é a poderosa lei da aliança. Sem entrega e compromisso, jamais chegaremos aqui a lugar algum. Deus determinou um propósito e um lugar para chegarmos. Mas se a gente não entregar, e para entregar, por que é difícil entregar? É porque você vai trocar a sua vontade pela vontade de Deus. E muitas vezes, quando nós fazemos essa barganha, essa troca, isso não é fácil. Lembra Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá no Getsemane, ele disse assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele permaneceu na vibe da oração do Pai Nosso. Ele não abriu mão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora, é ele que teria que fazer uma entrega. E ele entrega: Pai, se for possível, passa de mim o cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, é importante a gente entender que o Senhor Jesus não apenas pediu que a gente entregasse algo, mas que ele deu exemplo de entrega. Ele é o maior exemplo de entrega, né? E outra coisa importante aqui, o resultado da entrega é revelação de Deus e enchimento do caráter. A gente só passa a ter um caráter equivalente com o de Deus a partir do momento que a gente entrega, que a gente nega a gente mesmo. Lá na frente eu vou falar, mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, né? Essa entrega é algo salutar para quem quer de fato fazer o que é para ser feito, ao invés de fazer o que quer fazer. Deus tem uma vontade conosco, tem um propósito conosco. Só que a nossa vontade, na maioria das vezes, quer sobrepor a vontade de Deus. Quer colocar em detrimento o querer de Deus, para que o nosso seja prevalecido. E todas as vezes que a nossa vontade prevalece, a de Deus é comprometida. E toda vez que a vontade de Deus é comprometida, o inimigo sai ganhando. Toda entrega que eu não entrego para Deus, lá na frente eu vou comentar sobre isso, ela é roubada de nós por Satanás. É tanto que isso é muito claro na entrega dos dízimos e ofertas, né? O devorador entra para devorar quando você não é fiel. E como o assunto não é esse, em específico, eu vou seguir aqui
no entendimento da palavra. Então, e o resultado da entrega é revelação de Deus e o enchimento de caráter. O resultado da falta de entrega é vergonha moral e fracasso espiritual. Então, aqui você percebe que enquanto o resultado da entrega é a revelação do enchimento de Deus, prova que você é cheio de Deus e de caráter, o resultado da falta de entrega é vergonha moral e fracasso espiritual. Paulo falou isso, que a gente tem que procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso quer dizer que Deus não habita na vida de uma pessoa reprovada. É necessário a gente entender isso. Então nós vamos aqui destrinchar, eu irei destrinchar aqui os aspectos básicos aqui da lei da aliança, né? Entendendo o dinamismo contido nessa lei. O primeiro aspecto aqui é a entrega. Esse é o primeiro aspecto. A entrega, Jesus disse para Deus: todas as minhas coisas são tuas. Ele disse aqui: todas as minhas coisas são tuas. Está falando com o Pai. E aqui nesse quesito, já mencionei aqui que o que infesta uma oração de poder, o que enche uma oração de poder e inspiração é a nossa entrega. Se você não entrega, a sua oração é desprovida de poder. Ela não tem poder, né? Esse aqui é o primeiro aspecto da lei da aliança. Eu estou falando da lei da aliança hoje, é o tema da aula de hoje, o qual evidencia nossa parte e nossa responsabilidade. Nossa vida de oração precisa ser marcada por uma vulnerabilidade total ao Espírito Santo. Eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que ter rendição, onde estamos sempre prontos a ceder a tudo que ele pedir. Eu não quero, mas é vontade, ele está pedindo, eu entrego. Hoje eu passei por isso. Deus falou comigo para ir orar por um camarada que não dá a mínima. E eu fui. Só que eu falei: Deus, eu estou indo para o Senhor está pedindo, porque na verdade, essa pessoa eu só estendo a mão, mas ela não quer. Aí cheguei lá, a pessoa não estava, mas eu fui para atender a vontade de Deus. Então aqui, uma grande vitória espiritual é definida através de uma grande derrota pessoal para o Espírito Santo. Que quando nós entregamos, nós deixamos de fazer o que a gente quer fazer para fazer o que o Espírito Santo quer fazer, no carnal, no físico, parece uma derrota para a gente. Mas consolida-se uma vitória porque o Espírito Santo vai nos conduzir à bênção, né? Então aqui é algo muito sério isso aqui. Assim sendo, eu espero que você viva como um derrotado mediante a ação e convicção do Espírito Santo na sua vida. Ainda que tenha que negar a você mesmo, deixar de fazer, e que isso pareça uma derrota para você, mas a fim de fazer o que o Espírito Santo quer que seja feito, não tem problema se você até achar que foi derrotado. Imagina na hora que uma pessoa fere a gente tem que perdoar. Parece que a gente foi fraco, né? Parece que a gente fragilizou. Parece que a gente foi derrotado. Mas não, porque aqui o Espírito Santo, foi feita a vontade do Espírito Santo e a vitória foi de fato consolidada e o inimigo não conseguiu roubar que a vontade do Espírito Santo fosse realizada através de você, ao invés da sua própria vontade. Hã?
Liberou o perdão, fez. Estou falando perdão um exemplo, mas tem outros exemplos que podem ser encaixados aqui. Então aqui, ó, outra coisa interessante aqui, Deus não espera que fiquemos nos esforçando para convencê-lo dos nossos méritos espirituais. Tudo que Ele deseja é que nos rendamos a Ele. Eu não preciso convencer Deus de quem sou, dos méritos que tem. Na verdade, eu nem mérito tenho. Eu estou aqui pelos méritos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está entendendo? Então, é isso. Quando Paulo vai falar aos Efésios, ele disse assim, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é para a gente se gloriar, não é para a gente ter que qualquer afago, qualquer massageamento de ego, não é. É para Ele ser glorificado. E quando nós o glorificamos, Deus é exaltado através de nós. Entendeu? E aqui, outra coisa importante aqui, tudo que você quer salvar na sua vida, você precisa entregar. O que vai sobrar é o que você entregou. Por exemplo, Deus falou para Abraão, me dá o teu Isaac. Foi fácil para ele? Filho único. Aí Deus falou assim, ei, eu estou te pedindo Isaac. E ele entrega. Flávio José, ele disse que ele nem falou com Sara. Porque Isaac tinha 20 anos, era filho único, se ele fala, ela ia arrumar um jeito para ele não ir. Mas quando ele entregou, Deus o deu de volta. As coisas só vão ser preservadas nas nossas mãos quando a gente entregar. Só que a gente não quer entregar, porque é desconfortável muitas vezes entregar, e nós não queremos isso. A gente não quer, porque não é confortável ficar ajoelhado horas a fio dizendo, Senhor, eu perdoo, eu oro por fulano, ele me tem por inimigo, mas eu tenho por irmão e tal. Não é fácil. Não é mesmo fácil, mas ele não disse, não nos iludiu dizendo que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por você. Aleluia, glória a Deus. Então quando nós aprendemos aqui, o que vai sobrar, o que vai ser salvo, é aquilo que a gente entrega. Tudo que você quer salvar na sua vida, você precisa entregar. Tudo que você quer ganhar, você precisa perder. Na verdade, tudo que você não entrega, você perde. Acaba vazando entre os dedos. Essa é uma verdade fatal e crucial para o nosso entendimento. E aí, quando você vai lá para Mateus 16, 24 ao 26, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem por amor em troca da sua alma, para resgatar a sua alma ou sua vida, né? Então, quando nós entendemos isso aqui, essa é a parte da entrega. Então, você quer de fato o Espírito Santo, que é o Espírito da aliança e o Senhor da oração? É uma pergunta. Você quer de fato o Espírito Santo, que é de fato o Espírito da aliança e da oração, e o Senhor da oração? Então, aprenda a ceder a sua vida, seus direitos, seus planos, seus desejos, seus sentimentos e etc.
Tem mais coisas, mas vamos parar aqui. É isso que o Senhor quer? Eu cedo, eu entrego, está nas tuas mãos, faça a sua vontade, seja como o Senhor quer. Obrigado por fazer por mim, está entregue, entendeu? Então, você tem que entender o que é ser uma oferta, a personificação de algo que está sendo dado e entregue sem reservas ou sem impor qualquer condições. Ah, eu entrego, mas o senhor tem que fazer isso. Não, sem reserva, entrega, só entrega. Abraão não perguntou para Deus, o que eu vou ganhar disso? Não, nada ele perguntou. Outra coisa importante aqui que eu percebo, quando a gente entende isso, esse aqui, ele é o princípio da santificação da vontade, porque a nossa vontade, ela impõe sobre nós, ela é impositora. Às vezes a nossa vontade, ela quer concorrer com Deus, quer exercer domínio em tudo que é área, com o mundo, com as coisas, com as pessoas, com o inimigo, com o pecado, e quer concorrer com tudo, até com Deus. E é necessário nós termos o quê? Entrega, disposição para entregar, só entrega, né? Então, quando orar, não é só pedir. Tiago diz que não podemos espiritualizar a nossa cobiça através de uma oração. Certamente, não receberemos nada. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com seus deleites. Tiago, capítulo 4 e o versículo 3. A oração aqui, sem entrega, é pedir mal. Acionamos a lei da aliança quando nossas motivações estão batizadas por essa disposição incondicional de entrega, dizendo, todas as minhas coisas são tuas. Quando Abraão entrou na aliança lá, que ele fez o testamento, Deus fez o testamento com Abraão, que ele matou ali uma novilha, cortou, não abriu as bandas, ele cortou a parte dianteira e a traseira e separou, e dos animais que Deus pediu ali, ele faz um testamento, Deus faz um testamento com Abraão, e Deus entra naquele corredor de sangue ali, fazendo um testamento com Abraão, e dizendo para Abraão o seguinte, agora Abraão, eu estou em aliança com você, eu tenho um testamento com você, as tuas coisas são minhas, as minhas coisas são tuas, os teus problemas são meus, os meus problemas são teus, as tuas riquezas são minhas, as minhas riquezas são tuas. Isso é o efeito de quem está em aliança com Deus. Entender isso é cômodo para nós, entender isso é satisfatório para nós, porque quando nós entregamos e nós não temos reserva, aí vai começar a dinâmica da fé, que é o segundo aqui ponto, o segundo aspecto da aliança. Quando nós entendemos isso aqui, aí entra a dinâmica da fé. No primeiro momento, nós temos a entrega. Todas as minhas coisas são tuas. Na dinâmica da fé, e as tuas coisas são minhas. Primeiro você entregou, agora você tem acesso. Está entendendo como é que isso é glorioso? Isso é maravilhoso? Então é muito importante entendermos esse segundo aspecto aqui da lei da aliança. A ordem que o espírito da aliança requer na oração é, primeiramente, todas as minhas coisas são tuas. Apenas através da entrega é que posteriormente nos apossamos do espírito de fé, e as tuas coisas são minhas. Deus não atende necessidade.
Deus atende fé por meio da entrega. Quem tem fé, entrega. Abraão não questionou o Isaac, era o único que tinha, mas ele entregou, e Deus preservou, aleluia. Deu outros filhos depois, aleluia. Filhos que ele teve através de Isaac, né? Jacó, Esaú, depois as 12 tribos por Jacó, né? E eu não vou falar disso porque isso aqui, a lei da entrega, gerou resultados extraordinários. Tanto que Deus, quando ele apresenta para Abraão, ele se apresenta como o grande El Shaddai. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, ser perfeito e anda na minha presença. Mas quando ele vai se apresentar a Isaac, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quando ele vai apresentar a Jacó, ele disse: eu sou o Deus de Abraão e Deus de Isaac. Quando ele vai apresentar os filhos de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vem gerando. Você está entendendo? Então, isso é muito importante na vida da pessoa. Aqui, na dinâmica da fé, você vai desfrutar dos bens de Deus, das coisas de Deus. Então, ou seja, a entrega, ela precede a fé. Essa fé sobrenatural que nos faz apossar de nossa herança em Deus, só é viabilizada pela entrega. Ou você entrega e tem acesso às riquezas do céu, os tesouros da escuridade, ou então você não vai ter. Aqui entendemos o drama do irmão, do filho pródigo, o irmão mais velho. Seu coração egoísta, desprovido de generosidade, impediu que ele desfrutasse dos bens do pai como se fossem seus. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, 27 ao 32. Mas se você olhar antes, ele vai dizer assim: ó, eu estou sempre contigo, o Senhor nunca me deu um cabrito, porque tem filho que ele lança esses desafetos no rosto do pai. Ele falou: pois é, eu lamento, sendo filho, as minhas coisas sendo tua, e você não é capaz, pela sua falta de generosidade, de entrega, você também não pode desfrutar. Entendeu? Para eu desfrutar, eu vou ter que entregar. A entrega, ela quebra a inércia da incredulidade, proporcionando um ambiente de confiança espiritual. Agora, a incredulidade é o sintoma latente da falta de entrega e de devoção. Quer ver um exemplo? Se você olhar, não está aqui na pauta do ensino nesta noite, mas se você olhar, claramente dá para ver quando na distribuição, quando da distribuição dos talentos ali, o que receberam 5, granjeou outros 5, você, Senhor, tu me desse 5, e eu granjeei outros 5, está aqui 10 talentos. O que receberam 2, granjeou outros 2, e o que receberam 1, enterrou na areia. Só que o Senhor disse para o que receberam 5 e 2, disse assim: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Já viu que quem entrega tem gozo? Eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, ó, dai-me teu amor, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu clamor, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, ó bom Consolador, opera em mim. Para eu desfrutar isso, eu vou ter que entregar. E se eu não entregar, eu não vou desfrutar. Olhando aqui,
Esse filho, ele não tinha generosidade. Todas aquelas áreas da nossa vida que não entregamos para Deus, tornando-se aprisionada em esquemas malignos de incredulidade. Para cada crédito de incredulidade, há um déficit de entrega. Então, se eu quero vencer a incredulidade, eu preciso praticar a entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando entregamos tudo, ficamos surpresos com a fé sobrenatural, que naturalmente passa a nos mover com toda a ousadia em Deus. O que nos dá ousadia é a entrega. A entrega, ela libera fé no nosso espírito. A entrega liberta o nosso coração para crer. Quando tudo que é seu é entregue a Deus, você vai crer sem reservas que tudo que é de Deus pertence a você. Vou falar de novo aqui. Quando tudo que é seu é entregue a Deus, você vai crer sem reservas que tudo que é de Deus pertence a você. Essa fé interativa, de mão dupla aqui, né? Ela tem mão dupla, procede de Deus e é enxertada sobrenaturalmente em nossas vidas, viabilizando o desempenho e o cumprimento do propósito de Deus. Se eu quero receber isso, eu tenho que proceder assim. Então, por que tantos permanecem com uma dificuldade crônica no sentido de conseguir crer na vontade e na capacitação de Deus para determinadas áreas de suas vidas? Essa é uma pergunta. Mas tem outra pergunta aqui. Por que agem em relação a essas situações como que faceando algo que sempre será impossível para elas? Outra pergunta, por que ainda continuam vivendo de forma tímida e constrangida? As respostas seriam, é que, de fato, nunca entregaram tudo que Deus quer que você entregue. Algumas pessoas creem que Deus pode qualquer coisa, mas não através delas. Ah, se fulano orar, você vai receber a bênção. E Deus tem um propósito com cada pessoa. Todas as pessoas, volto na questão dos talentos aqui, todas as pessoas, quem não recebeu nada, recebeu pelo menos um talento. E Deus vai te cobrar por isso. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, mas vai. Um dia nós vamos nos colocar, estar diante de Deus para resolver, para tratar assuntos nossos. E se foi uma falha no cumprimento, no desempenho, para o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu, vamos ser punidos. Essa é a palavra de Deus, é o que temos para hoje, né? Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil para a gente fazer a vontade de Deus. Então, algumas pessoas, elas creem, mas que Deus vai fazer algo através dos outros, e não de você mesmo. Elas não conseguem crer e agir com ousadia. O que dá ousadia, intrepidez e coragem é a entrega. Elas estão frequentemente acuadas e intimidadas. Muitas estão condicionando o seu relacionamento com Deus às decepções sofridas com pessoas. Você ouviu alguém dizer? Ah, irmão, não envolve muito, eu quebrei a cara. Além da pessoa não fazer, ela quer te convencer a não fazer também. Você entende o tanto que isso
Vocês entendem o quanto isso é crucial, é devastador? É o discurso de alguém que nunca entregou nada, também nunca teve acesso a nada. É uma pessoa que vive a neutralidade. E no reino não tem neutralidade, não tem uma zona cinzenta. Ou você está vivendo na carne, ou estará vivendo no espírito. Não tem neutralidade. Você não é uma verruga no corpo de Cristo, um cisto ou um apêndice. Você é membro. Você faz parte do corpo. Entendeu? Essas pessoas, elas estão vencidas pelo medo e com muitas reservas e dúvida. Esse quadro, ele só é revertido quando o medo é vencido pela entrega. Como é que você vence o medo? Entregando. Você acha que foi fácil para Abraão aqueles 3 dias? Deus falou assim, ó, vai para Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi, que eu ainda vou te mostrar. Eles caminharam 3 dias e Deus não falou mais nada. Talvez ele dizendo, Deus, fala para mim que o Senhor desistiu do Isaac. E a mensagem é, Deus não vai desistir do Isaac. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Fala que o Senhor não quer mais um sacrifício. E eles vão subir, e lá está um pai com o coração dolorido. E o filho volta para o pai e diz, eu estou vendo o fogo, o cutelo, a lenha, mas e o cordeiro, aonde está? Por que ele só lembrou do cordeiro quando estava subindo o Moriá? Deus vai criar uma situação para você lembrar dele. Deus vai criar uma situação para você lembrar dele. Vou falar de novo. Deus vai criar uma situação para você lembrar dele. É subindo o Moriá que você lembra dele. Aleluia. Aqui, algo muito sério está acontecendo. Esse quadro aqui, ele só é revertido quando o medo é vencido pela entrega. Só temos medo de perder o que ainda não perdemos. O que não perdemos para Deus, acabamos perdendo para o inimigo. Tudo que não entregamos para Deus, o diabo acaba roubando de nós. E tudo que entregamos para Deus, Ele mesmo nos devolve em glória. Aleluia. Então é melhor entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aqui é algo, né? Tem até um hino da oração lá, né? Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixou no altar. Entendeu? Agora, quando a gente entende isso, tudo muda. A falta de entrega a Deus é em si mesmo um ato de desconfiança que glorifica os traumas e desglorifica a Deus. A entrega, ela define se confiamos ou não na outra pessoa. Se você entrega para Deus, você está confiando nele. Mas se você não entrega, você está dizendo, eu desconfio. Eu não acredito. Entendeu? Isso aqui é muito sério. Esse é o crivo do espírito da aliança. A entrega é um exercício de confiança que alarga as fronteiras da fé e estabelece aliança e constrói uma vida eficaz de oração. Quer ter efeito na oração? Entrega. Quer ter resultado? Por que às vezes a gente está orando e eu sempre estou cobrando? Não é porque eu achei que agora eu tenho que implicar com isso, não. É porque eu quero que esses momentos se transformem
num palco de entrega, e num ambiente onde a presença de Deus é visivelmente discernida, contemplada, vivenciada, entendeu? Às vezes eu fico pensando o quanto Deus é maravilhoso. É uma matemática simples. Sem entrega, a fé é subtraída. Permaneceremos derrotados. Entregando tudo, a fé é multiplicada. Fica sobrenaturalmente fácil acreditar que Ele é poderoso, bastante capaz para fazer qualquer coisa através de nós. Por isso que ele diz, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Porque ele entregava tudo, até a vida. Quando Ágabo falou assim, ó, pega a cinta de Paulo e ao se amar, falou lá em Jerusalém, se fará assim ao dono dessa cinta. Aí os irmãos chegam para o Paulo e falam, se você vai ser preso lá, você não vai, ué. Ele falou, vocês estão me molestando por isso? Eu não estou disposto a apenas ser preso, mas até a minha própria vida eu não a tenho por preciosa. Olha a maneira como esse cara entrega, senão eu não vou entregar só minhas mãos para ser algemado, eu entrego a minha vida. Eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Essa é a diferença. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Aleluia. Então a matemática aqui é simples. Tá? Se você entrega, se você não entrega, sem entrega a fé é subtraída. E a gente fica derrotado. Com entrega, a fé é multiplicada, fica sobrenaturalmente fácil acreditar que Deus é poderoso, bastante capaz para fazer qualquer coisa através de nós. Acreditamos confortavelmente que tudo que pertence a Deus também é nosso. Eu gosto de uma frase que a gente vê, gosto muito dessa frase. Eu já vi ela muito afixada nos lameiros dos caminhões. Está dizendo assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Entendeu? Ele é meu pai. Entendeu? Aqui vem o enchimento do caráter, que é o terceiro aspecto. E nisto sou glorificado. Quando eu entrego tudo que é meu para Deus, a minha vontade, os meus desejos, meus sentimentos, tudo, minhas riquezas, a Bíblia diz assim, ó, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você entrega. Aí eu tenho acesso às coisas de Deus e Jesus é glorificado. E nisso eu sou glorificado. O resultado final aqui, desse ciclo composto pela nossa entrega e pela infusão da fé divina em nossos corações, da fé de Deus dentro dos nossos corações, ela é infundida nos nossos corações, aqui é um toque da glória de Deus. A glória de Deus, ela pode ser definida como somatório dos seus atributos morais, como Jesus descreve. E nisso sou glorificado. Isso glorifica a Deus. Não confunda ser glorificado com roubar a glória de Deus. Quando você não entrega, você está subtraindo a glória. Quando você entrega, você vai glorificá-lo. A lei da aliança, ela ensina que a nossa entrega ela é correspondida como com uma manifestação sobrenatural da fé, causando assim uma edificação sólida do caráter. É quando eu começo a parecer com Jesus. Lembra? Pedro tentou negar e a mulher falou, você parece com ele. Você fala igual a ele. Você anda igual a ele. Até seu andar é igual. Quem está com Jesus, irmão, vai parecer com ele. Né?
Estar na presença dele nos faz parecido com ele. Aleluia. Quando entregamos tudo que Deus pede, recebemos tudo que Deus promete. Vou falar de novo. Quando entregamos tudo que Deus pede, recebemos tudo que Deus promete. O saldo desse câmbio é um enchimento de caráter, um caráter equivalente ao de Jesus, uma capacidade de assimilar os atributos morais de Deus, ou seja, uma apropriação plena da própria natureza de Deus. Eu passo a ter parte, acesso à natureza de Deus. É da natureza de Deus abençoar. Lembra que Jesus sempre tinha compaixão das pessoas? Uma coisa é ter dó, a outra coisa é ter compaixão. Quando você tem dó, você vê a pessoa caída e você comemora. Mas quando você tem compaixão, você desce lá onde ela está e levanta e unge as feridas. Lembra do bom samaritano? Não vou entrar nesse assunto porque eu quero concluir a aula nesse terceiro aspecto aqui. O que é importante entender aqui está um dos mais importantes pilares da oração do justo, que muito pode em seus efeitos, o poder para construir uma vida de fé e obediência parte desses princípios. Tiago disse que a fé feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E quando a gente olha aqui, isso aqui nos deixa, de certa forma, aleluiado, né? Como Paulo disse, aos que justificou, a estes também glorificou, Romanos 8,30. A oração do justo é fundamentada ao espírito da aliança, glorifica a identidade espiritual através de uma produção constante do fruto do Espírito Santo. Lembra? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí, caridade é algo que o inimigo não pode imitar. Gozo também não tem, porque ele é condenado. Paz também não tem. Longanimidade, ele é impaciente. Benignidade, ele não é benigno. Bondade, ele não é bom. Mas a Bíblia diz: louvai o Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Fé, ele não tem. Mansidão, também não. Temperança, domínio próprio, também não. E seu fruto é algo que o Espírito Santo injeta dentro de nós e produz dentro de nós, que o inimigo não pode imitar. Já os dons espirituais, eles podem ser falsificados. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, dom de fé, dons de curar, operação de maravilha, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação das línguas. Não vou entrar nesse mérito, porque eu já fiz uma aula com essas informações. Então, aqui, o que nós precisamos ter? É aqui que o Espírito Santo produz o seu fruto. Essa é uma das principais evidências do crescimento qualitativo. Crescer com qualidade espiritual. Entendeu? É um crescimento de dentro para fora. Tem até um hino, né? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Essa entrada muda. Jesus nunca entra numa casa e ela fica do mesmo jeito. Todas as vezes que Jesus entrar numa casa, as mudanças vão acontecer. Ou numa causa, as mudanças vão acontecer. Olhando isso aqui, a gente não fica perplexo, porque a gente já tem noção do que a Bíblia nos reporta sobre Deus.
né? Mas causa perplexidade. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui é quando o fruto do Espírito Santo opera nas nossas vidas, trazendo aqui as mudanças que Deus espera acontecer através de nós. E aqui é através dessa entrega que exercita-se o quebrantamento, a flexibilidade. A entrega, ela aciona o princípio do relacionamento. Você se relaciona com Deus. A lei do amor é cumprida quando abrimos mão dos nossos direitos. Podemos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Estamos falando não de uma santidade mística, mas da prática inalcançável. Não é inalcançável, alcançável. Né? Corrigindo aqui, estamos falando não de uma santidade mística, mas da prática alcançável. É possível entregar e alcançar tudo de Deus. Tem uma palavra dita há muitos anos por alguém que diz: terás tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Outra coisa importante aqui, a entrega, ela gera relacionamentos. Barreiras são contundentemente desmoronadas, colateralmente a entrega também produz revelação, ou seja, a entrega aciona o princípio do relacionamento que aciona o princípio da revelação. Se eu quero, a entrega aciona o relacionamento aciona a revelação. E aqui a gente vê de forma colateralmente o agir de Deus, uma coisa puxando a outra. Se a entrega, ela aciona o relacionamento, aí o relacionamento aciona a revelação. Uma coisa importante aqui, veremos o Senhor tal como Ele é, assim como é, o veremos. Você não pode ver o Senhor sem ser transformado. A revelação que renova a mente também transforma a vida. Vou falar de novo. A revelação que renova a mente transforma a vida e nos conforma com boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos, portanto, expressar o espírito da aliança através desta progressão espiritual. Entrega, descanso, fé. Entrega, descanso, fé. Paz, relacionamento, revelação, transformação. Nosso caráter é glorificado. A falta de entrega, ela pode abortar todo esse processo que expressa a essência da vida espiritual e o poder de uma vida de oração vitoriosa, trazendo muitas perdas e derrotas. Eu quero falar de novo sobre isso aqui. Nós podemos expressar o espírito da aliança através desta progressão espiritual: entrega, descanso, fé, paz, relacionamento, revelação, transformação. Aí o nosso caráter é glorificado e a falta de entrega pode abortar todo esse processo que expressa a essência da vida espiritual e o poder de uma vida de oração vitoriosa, trazendo muitas perdas e derrotas. Não quer perder nem ser derrotado? É só entregar. Este é o poder do Espírito da aliança, inspirando o estilo de vida do intercessor. Quando você entrega,
vai ter inspiração para interceder. Interceder não é orar por, é ir para o lugar de, né? Então é muito importante entender isso aqui. E é quando tudo que entregamos a Deus estará poderosamente sujeito às mais ricas bênçãos de Deus. De outra sorte, tudo que não entregamos estará sujeito às mais desagradáveis e desastrosas interferências do inimigo. Ou eu vou entregar tudo e ver Deus agir poderosamente, trazendo toda sorte de bênção, ou na falta de entrega, eu estarei sujeito às mais desastrosas e catastrófica interferência do adversário. Essa é a palavra para hoje. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Foi muito bom estar aqui na presença de Deus esse dia, esse culto de ensino, onde eu tenho certeza que a aliança, que foi o que nós tratamos hoje aqui, né? O poder da aliança, e isso foi muito importante para nós falarmos. A lei da aliança. Aí elenca aqui os 3 aspectos, que é a entrega, todas as minhas coisas são tua. Aí a dinâmica da fé, as tuas coisas são minhas. E finalmente aqui o enchimento de caráter. E nisto sou glorificado. Que Deus abençoe você, sua família, e que tenhamos aí o respaldo das bênçãos de Deus, e aonde chega esse áudio, que você possa ouvir a palavra de Deus, glorificar a Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Inclusive, eu entrego a minha vida, antes de estar aqui, eu já entreguei a Deus, né? E essa é a visão. Que Deus abençoe.